Olá, alunos! Bem-vindos à nossa primeira semana de atividade. Espero que todos tenham um bom início de curso na primeira edição do SMUC GeoIlhas. Nossa primeira aula de hoje, então, intitulada Ultrapassando as Fronteiras Disciplinares. O nosso curso SMUC, como nós já discutimos, ele vai ser constituído de 12 blocos, ou 12 módulos, sendo que eles serão discutidos ao longo de 8 semanas por 6 professores diferentes. Ficou a meu cargo então discutir com vocês, para nós trabalharmos em colaboração, a partir de atividades de pesquisa, atividades de grupo, discutir o conceito de interdisciplinariedade na perspectiva do Gerard Fourier, e ao longo do curso nós irmos tecendo, construindo e vendo as interrelações entre os diferentes módulos que serão discutidos. O sistema clima, o sistema terra, os terremotos, o vulcanismo, as rochas, tentando ao longo do curso analisar o conceito de interdisciplinariedade, de transdisciplinariedade na perspectiva proposta pelo Gerard Fourier e o seu grupo de pesquisa. Além disso, nós vamos discutir uma forma metodológica de trabalhar nessa perspectiva da interdisciplinariedade, da transdisciplinariedade, que é a partir da construção de uma ilha interdisciplinar de racionalidade. Então, nós vamos iniciar então discutindo um novo paradigma cultural e cognitivo que se instala quando nós passamos de um capitalismo industrial, que se instala no século XIX, XVIII e XIX, para um capitalismo dominante a partir das tecnologias. Eu cito sempre uma pesquisadora brasileira, que é a Paula Sibila, que discute 2 livros bastante interessantes na obra O Homem Pós-Orgânico e Redes ou Paredes, a Escola em Tempos de Dispersão. Então são 2 bibliografias que eu sugiro que vocês façam a leitura para entender essa nova forma de domínio econômico vigente. A partir dessa perspectiva, nós tínhamos uma economia, um capitalismo industrial, na qual todas as instituições elas tinham um certo formato. Se nós observarmos o quartel, se nós observarmos as prisões e a própria escola, elas tinham uma estrutura bastante semelhante. Os alunos perfilados, disciplinados, o sistema de monitoramento, de vigilância. Então é uma mudança nesse sistema de dominação, que não é mais de formar cidadãos disciplinados, todos os iguais, para uma produção no sistema terrorista, no sistema massivo. Então se passa um sistema de dominação econômica a partir da tecnologia, do aparato tecnológico, do controle, da localização, da diluição e da não temporalidade. Nós podemos saber onde é que as pessoas estão, como elas estão trabalhando, elas podem trabalhar, produzir, não em períodos determinados, mas em qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Então, nesse sentido, o sistema de dominação vigente, econômico, ele tenta nos controlar a partir de um processo na qual nós ficamos endividados. Se você possui um cartão de crédito, você facilmente faz uma compra na internet, parcela facilmente, mas de uma forma que você está sempre endividado. Se você compra um aparato tecnológico, no momento que você terminar de pagá-lo, se você fizer em 10 vezes, ele já vai estar de certa forma ultrapassado e você vai ter que comprar um novo aparato tecnológico. Então observe que as formas de dominação elas mudaram radicalmente, principalmente com o avanço da nossa banda da internet, da telefonia celular e recentemente com o surgimento dos smartphones, onde você está com a tecnologia, você está com a conexão constante e atemporal na sua mão. E a escola
né, por sua vez, ela tinha um certo objetivo, né, no sistema dominante anterior, né, no sistema capitalista, industrial, que era de produzir, né, a pessoas de forma iguais para trabalhar de forma massiva, restritos a um ambiente fechado, em um certo período de tempo bem determinado, daí a questão dos períodos da escola, né? E essa escola, então, com esse novo sistema dominante tecnológico, com essa atemporalidade, com esse mundo que se constitui da interação do homem com a máquina, né? Onde não mais a informação reside no homem, nem só na máquina, mas na interação do homem-máquina, dando início, né, a um novo conceito que é o mundo virtualis, né, na qual o homem, né, consegue interagir com as informações e a partir daí construir soluções para problemas bem definidos. E a escola, né, fica caduca em relação a esse sistema econômico dominante. É uma escola que utiliza projeção, né, ocorreu apenas uma transição do quadro negro para uma projeção em PowerPoint, ou só de um professor que grava a sua aula, como nós estamos fazendo aqui através de um vídeo, né? Então a escola está desatualizada nesse sentido, né? A escola precisa ir além, né, dos seus limites de paredes, dos seus limites temporais de período, dos seus limites disciplinares, né, para constituir uma escola adequada, né, ao paradigma econômico vigente. Parece de certa forma paradigmática, né, eu estar criticando o sistema econômico dominante, tecnológico, o endividamento, né, ao propor uma escola que vá ao encontro, não dê encontro, mas ao encontro dessa dominação econômica. Mas é justamente a escola precisa se enquadrar, né, transpassar esse sistema dominante para que ela possa discutir essa dominação, para que os nossos alunos possam entender esse sistema dominante e fazer frente a ele, né, fazer um bom uso da tecnologia, não para ser dominado, mas para construir uma vida através de uma alfabetização científica de fato, né? Não pela dominação, mas pelo entendimento desses aparatos tecnológicos, né, e a utilização desses aparatos em seu benefício. Então nós podemos perceber, né, nesse primeiro momento, que ocorreu uma mudança, né, do paradigma cognitivo, né, dominante da nossa sociedade, no qual, né, as disciplinas não dão mais conta, né, de descrever os problemas complexos que estão no nosso cotidiano. Então é nesse sentido, nesse curso, que a gente quer discutir dois conceitos importantes, que é o conceito de interdisciplinariedade e o conceito de transdisciplinariedade. Na perspectiva que nós apresentamos, né, que é a perspectiva de entender a transdisciplinariedade como a modelagem, né, como um modelo para descrever um problema e uma situação complexa, né? E para isso, né, quando se propõe um problema complexo, o professor e os alunos vão fazer uso, né, das diferentes disciplinas, dos diferentes campos conceituais. Nesse sentido, né, a interdisciplinaridade entendida nessa perspectiva, ela não abandona, né, as disciplinas. Pelo contrário, né, ela faz uso dessas disciplinas, desses campos disciplinares, para entender um problema mais complexo. Já o conceito de transdisciplinaridade, nesse sentido, né, é quando nós precisamos, ou melhor, quando nós transportamos conceitos e procedimentos de uma disciplina para outra disciplina, né? E dessa forma conseguimos resolver problemas apresentados de forma como o conceito da escola, né, lá no educandário, começou a se observar então a partir da década de 60 dois eixos, né, de pessoas. Um grupo que defendia o uso da interdisciplinariedade
e um outro grupo que ficava focado na disciplinarização, na necessidade de se disciplinarizar, principalmente com o surgimento de didáticas específicas de cada área, de cada disciplina, né? Isso veio a fortalecer, né, as disciplinas como campos isolados do conhecimento, principalmente para demarcar território, né? Principalmente com a divisão de períodos de tempo para cada disciplinas. Então, cada sindicato de cada área do conhecimento, seja da química, da biologia, né, dessas disciplinas, queria uma carga horária maior dentro da escola, né? Então surge um movimento em prol da defesa da disciplinarização. Então seguem esses dois eixos, alguns adeptos do uso de diversas disciplinas para a resolução de um problema e aqueles que seguem uma linha do uso da disciplina, de uma didática própria da disciplina e na luta pela ampliação da carga horária da sua disciplina dentro do seio escolar. Então, como nós podemos ver nessa imagem, né, nós temos tendências, né, para as disciplinas e para as subdisciplinas no seio da escola, né. Nós temos uma hegemonia, né, da corrente disciplinar, atualmente. Em contrapartida, nós temos adeptos e uma corrente forte, né, nessa linha de defesa do uso da interdisciplinariedade, principalmente no momento em que se começa a pensar em problemas mais complexos, né, em problemas no qual o caos e a complexidade se fazem presente, né, e essa forte resistência das disciplinas, né, que nós já discutimos, que tem vários fatores, né, fatores de natureza social, econômica, né, e que nós vamos ver mais adiante, principalmente na pesquisa que vocês vão fazer, que são importantes no surgimento, né, e na constituição do próprio conceito de disciplina. Então, com o surgimento desse novo paradigma, né, um paradigma na qual nós começamos a pensar e propor problemas bem definidos, bem delimitados e complexos, a disciplina não dá mais conta de fazer essa análise desse problema. E nós precisamos começar a lançar mão e uso de diferentes disciplinas, né? Então, nessa perspectiva que nós vamos apresentar na sequência, o conceito de interdisciplinariedade proposto por Fourier, né, na qual nós pensamos em como modelar, como construir um modelo para um problema complexo e bem delimitado. E para isso nós vamos fazer uso, né, de diferentes disciplinas. E também vamos discutir o conceito de transdisciplinariedade, né, um conceito no qual nós pensamos como transferir conceitos, procedimentos, análises de uma disciplina para outra, com a finalidade, então, de resolver esses problemas complexos propostos. Então, nesse curso, além de discutir esses conceitos de transdisciplinariedade, interdisciplinariedade, de como ter uma didática para trabalhar com esses conceitos, o que o Fourier e o seu grupo propõem, né, com a disciplinarização da interdisciplinariedade e da transdisciplinariedade, é discutir vários conceitos no campo das geociências, né? Justamente por nós acreditarmos que trabalhar com conceitos de geociência é uma das características do ensino de geociências, a sua grande quantidade de dados, né, e de análise desses dados para a resolução de um problema bem delimitado. Além da sua complexidade, uma vez que nós temos a interação entre vários sistemas, né, entre vários ciclos, e isso, né, nos possibilita a análise, não só a análise, mas como a proposição de um problema nessa perspectiva, né, na perspectiva da complexidade e da delimitação de um problema. Eu começo
aqui alguns exemplos de problemas complexos que nós poderíamos pensar, né, a partir da problemática geociências dentro do nosso município, dentro do município de Caçapava do Sul. Eu sempre cito esse exemplo, né, que no centro de Caçapava nós temos um forte, né, o Forte Dom Pedro II. E aí nós podemos pensar num problema complexo, a partir de uma construção, né, histórica, né? Então, o problema que nós podemos propor é o seguinte: como nós poderíamos transformar o Forte Dom Pedro II num centro de visitação no município de Caçapava do Sul, a fim de atrair turistas e de trazer retorno financeiro para o município de Caçapava do Sul. Nós podemos observar, né, que os alunos podem fazer uma série, né, de suposições iniciais, né? Alguns alunos podem pensar mais na questão econômica, né, discutindo aí questões matemáticas, de gráficos, de estatística, planilhas, construção de planilhas de dados, para ver a viabilidade desse cenário no centro de visitação ao Forte Dom Pedro, né? Um grupo de alunos, ou os próprios alunos, poderiam abrir uma outra caixa preta relacionada à história do forte, como que ele foi construído, para que ele foi construído, em que período ele foi construído. Poderia se discutir quais os tipos de rochas que foram utilizadas na construção daquele forte, né? Ou ainda qual a liga que foi usada para assentar aquelas rochas ali, aqueles grandes blocos que constituem o Forte Dom Pedro. Poderia se discutir por que o formato daquele forte, qual a vantagem daquele formato daquele forte. Poderia se pensar em vários aspectos, né, em que se faria uso de diferentes especialistas, de diferentes disciplinas para resolver esse problema. Então, ao longo, né, do nosso curso, nós vamos lançar alguns problemas bem delimitados para vocês, para que vocês possam pensar nesses problemas ao longo do curso. Uma das atividades vai ser, então, construir uma ilha interdisciplinar de racionalidade, que é um conceito que nós vamos discutir, né, mais adiante numa próxima aula. Nós vamos procurar fazer agora uma discussão rápida, né, já que esse vai ser um tema de pesquisa para vocês, sobre a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade. Seriam elas novas disciplinas? Então aqui fica para vocês, né, o primeiro tópico a ser pesquisado, né, que é a definição de uma disciplina. O que constitui uma disciplina? Será que as disciplinas são constituídas e são eternizadas? Ou será que as disciplinas elas são fadadas a serem extintas? Como surge uma disciplina? Quais são as fases de uma disciplina, né? Rapidamente, uma disciplina ela começa então com uma fase, né, pré-paradigmática, a gente diz, né, que é a emergência de um olhar particular, né, sobre um determinado problema, né, a construção de métodos de análise de dados para a resolução desse problema, de conceitos que vão ao encontro da resolução desse problema e que são compartilhados por um grupo de pessoas, por uma comunidade. Né, e a partir daí começa a se instalar, né, uma disciplina. Né. Surgindo então a segunda fase, como nós podemos ver, que é a fase paradigmática, né, na qual existe uma comunidade que utiliza-se dessas práticas comuns, desses conceitos comuns, para resolver esses problemas delimitados, específicos, né, do que se constitui agora uma disciplina, uma área do conhecimento, a partir então dessa padronização, né, e dessa estabilização desses métodos, desses conceitos, desses procedimentos. E a fase final, né, que é a fase acadêmica, né, na qual, né, essas disciplinas ganham um estatuto profissional, um estatuto acadêmico. Né. O próprio conceito de disciplina, vocês vão ver, eles têm a ver com o conceito de se ter adeptos
e pupilos, né? Pessoas que vão aprender esses métodos, vão aprender essa forma de coletar dados, vão aprender esses conceitos e essa forma de pensar, né? Então é a partir daí que surge esse estatuto institucional da disciplina, esse estatuto profissional da disciplina, né? Essa foi uma discussão rápida, eu quero que você se aprofunde então na pesquisa. Então o que nós fizemos na aula de hoje, né, foi apresentar para vocês o conceito, né, de interdisciplinariedade, de transdisciplinariedade, nessa perspectiva que nós vamos apresentar para vocês. Na sequência nós discutimos rapidamente, né, como que se constitui uma disciplina e deixei como tarefa para vocês, né, pesquisar o conceito em si de disciplina e como que seria uma disciplina, né, chamada interdisciplinariedade ou transdisciplinariedade. Né, que vocês me elenquem quais são os objetos dessas disciplinas, quais são as tarefas dessas disciplinas e quais os conhecimentos gerados por essa disciplinarização. Na sequência, né, na próxima videoaula, nós vamos procurar discutir com maior nível de profundidade como articular então essas disciplinas, né? O como que a interdisciplinariedade pode ser efetivada em todos os seus estados. Ainda nessa semana então nós vamos discutir o sistema Terra, né, com o professor Dr. Miguel Guterres Carminati, né? Além, né, então, dessa atividade que vocês vão ter que me encaminhar, que é a pesquisa do conceito de disciplina e como que nós podemos pensar a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade como uma nova disciplina, né, apontando os seus objetos, apontando as suas tarefas e apontando quais seriam os conhecimentos gerados nessas novas disciplinas. Vocês vão ter uma atividade nessa semana inicial que é a resolução de 15 questões básicas de geociências. É verificar qual é o conhecimento prévio de vocês, né, sobre esses conceitos e que vão servir de organizador prévio para vocês, né, e para os professores, para ver quais os conceitos que nós devemos trabalhar, né, ao longo desse curso de formação de professores. Ainda existe um link aqui, né, no qual vocês vão avaliar, né, cada um das videoaulas ou de cada bloco, né. Ele é uma avaliação um pouco extensa, né, ela é semanal, mas eu acho que é importante para que vocês possam dar um feedback para nós professores, né, que estamos aqui ofertando pela primeira vez, né, a nossa primeira experiência, esse sistema de ensino a partir de um social MOOC, né, MOOC, Massive Open Online Course, né, um curso aberto, massivo e online. Neste caso ele não é massivo, né, porque ele é uma versão prototípica. Nós restringimos o público então desse curso aos professores do ensino básico do município de Caçapava do Sul. Espero que vocês tenham aproveitado, né, esses primeiros minutos, né, de discussão para nós começarmos a refletir um pouco, né, sobre o que vem a ser a interdisciplinariedade, a transdisciplinariedade e como pensar nessas problemáticas de geociências dentro do nosso município. Mais uma vez eu friso, né, que nós escolhemos as problemáticas de geociências para discutir esse curso, porque nós estamos inseridos num meio social, né, em que as geociências fazem parte da cultura, né, da população caçapavana. Nós temos avós, tios, né, pessoas que trabalham, ou pais que trabalham na extração hoje do calcário, ou que trabalharam no passado na extração de minérios, nas minas do Camaquã, né, do cobre. Nós temos um centro de geociências instalado, né, no município de Caçapava do Sul, na Universidade Federal do Pampa, né, no qual os nossos alunos podem, né, na abertura das caixas pretas, consultar esses especialistas. Além, né, de nós termos essa região muito rica, né, numa geodiversidade,
inclusive sendo eleita no ano passado, né, Caçapava do Sul, como a capital gaúcha da geodiversidade. E por acreditarmos, né, que essas problemáticas de geociências e a própria metodologia do ensino de geociências requer, né, a definição de problemas, né, que são problemas complexos, né, e que de fato vão precisar das várias disciplinas para a resolução desse problema complexo, se adequando bem à proposta que nós iremos discutir ao longo do curso, que é a linha interdisciplinar de racionalidade. Mas esses são conceitos que vão ficar para nossas próximas videoaulas. Espero que vocês tenham uma boa semana.